nosso papo hoje aqui é o quê? Cantinho do pensamento. Isso mesmo, aquele lugarzinho onde o adulto coloca a criança na esperança de que ela pense no que ela fez. E é o mesmo lugar onde a última coisa que ela vai pensar é no que ela fez, chegando a boas conclusões a respeito da situação, em soluções para o seu comportamento ou para o que ela está sentindo, em resolução de problemas, de conflitos, e onde provavelmente o que ela mais vai pensar no cantinho do pensamento é justamente o que a gente não gostaria que ela pensasse. Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Eu sou a Carol Janiro e no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de cantinho do pensamento e outras técnicas, né, que quem trabalha com criança, quem tem criança em casa, provavelmente já ouviu falar ou até utiliza mesmo para isolar a criança quando ela se comporta de alguma maneira que a gente considera inadequada, quando ela tem alguma reação que a gente quer corrigir de alguma forma. Será que esse tipo de técnica realmente vai ajudar mesmo a moldar o comportamento da nossa criança e ajudar a criança a desenvolver um senso, né, de resolução de problemas, de pensar de verdade na situação, né, no que ela fez ou no que ela está sentindo, nas reações dela? E o que eu já quero te dizer logo de cara é que não. Esse tipo de técnica, né, de deixar a criança ali isolada, sozinha num cantinho, afastada da gente, afastada de outras crianças, não é mesmo uma boa ideia e na maioria dos casos pode até mesmo piorar, intensificar aquele comportamento que é justamente o comportamento que a gente queria melhorar na nossa criança. E assim, eu sei que muitas famílias sim utilizam essas técnicas, muitas escolas, muitos profissionais, né, que trabalham com crianças ainda se utilizam desse tipo de técnica e acreditam que sim, seja uma maneira respeitosa de guiar, de conduzir alguns comportamentos das crianças, mas eu sei também que não adianta a gente apontar o dedo, né, falar que tá errado e não ajudar com outras soluções, com outra maneira de ver, sendo que muitas vezes, né, as pessoas utilizam essas técnicas porque elas realmente não conhecem outra maneira de se fazer isso, ou porque simplesmente elas nunca pararam para pensar nos efeitos, nas consequências de conduzir os comportamentos das crianças dessa maneira e talvez também nem associem que algumas reações, né, que se intensificaram ou que pioraram tenham relação justamente com a maneira como a gente escolheu conduzir ou tentar corrigir a criança. Então a primeira coisa que eu quero te levar a pensar é que isolar uma criança que já está com um problema só vai provavelmente criar outros problemas e pode até cessar por algum momento ou por um tempo maior mesmo determinado comportamento que a gente quer cessar, né, que a gente quer interromper, mas na verdade não vai ajudar essa criança a desenvolver sozinha, por si mesma, habilidades, estratégias para lidar com a situação ou com situações parecidas com essa e com as escolhas de reações dela. E a gente precisa lembrar que as crianças estão em desenvolvimento, então é natural que elas cometam erros e as crianças aprendem por repetição. Então não é porque a gente fala uma vez, duas vezes alguma coisa com a criança que ela vai de fato absorver aquele comando e já saber colocar em prática da maneira como a gente espera, né? O cérebro da criança ainda é muito imaturo, ainda está se desenvolvendo. E o grande problema é esse quando a gente se depara com algum comportamento desafiador da nossa criança, algo que a gente já explicou para ela, já ensinou algumas vezes, é que a nossa expectativa sobre as habilidades, sobre a maturidade de desenvolvimento da criança estão muito desconectadas da realidade. E aí, normalmente, a gente associa os erros dela com má intenção, mau comportamento, rebeldia, falta de vontade. Mas olha só o que acontece se a gente mudar o nosso olhar para outras situações em que a gente ensina coisas para as crianças também. Se a criança não vai aprender a escrever sozinha, a ler sozinha na primeira vez que a gente explica para ela, e a gente precisa repetir isso muitas vezes e de muitas maneiras diferentes, com musiquinha, com desenho, com a escrita propriamente dita, com historinhas, com brincadeiras, porque a gente sabe que ela precisa de muita repetição para absorver aquele aprendizado. Então, por que a gente acha que em outras situações da vida, da vivência daquela criança, ela já vai aprender o que a gente diz para ela na primeira ou nas primeiras vezes? Inclusive o desenvolvimento emocional, que é algo que eu sempre digo, né, para vocês, o desenvolvimento emocional da criança é muito mais lento do que outros tipos de desenvolvimento, como o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da fala, por exemplo, o desenvolvimento motor, o lado das emoções, né, do cérebro da nossa criança vai se desenvolver
até por volta dos 25 anos de idade. E muitas vezes, porque a nossa criança já é muito esperta, desenvolvida, madura em outras áreas, a gente acaba esperando que o desenvolvimento emocional dela ocorra na mesma proporção, e isso não acontece. Para a criança é mesmo muito complexo entender o que ela sente, o que ela faz com o que ela sente, de que forma que ela vai reagir às situações que ela vivencia de acordo com o que ela está sentindo. E aí, quando nós escolhemos isolar essa criança, a gente está dando foco na culpa, na vergonha e paralisando a capacidade dela de perceber que um erro não a torna uma pessoa ruim. Porque lembra, a criança vai errar muitas vezes mesmo até absorver algum aprendizado. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa expectativa de esperar que a criança não cometa erros em todas as suas áreas de aprendizado, inclusive na emocional e na social. E aí, né, escolhendo isolar, distanciar, envergonhar, constranger essa criança, a gente vai focar em tudo isso, fazendo essa criança ficar estacionada ali no problema, no erro, remoendo ainda mais sentimentos desafiadores, ao invés de, junto com essa criança, levá-la a pensar que ela é capaz de reparar problemas, de reparar situações, de focar em soluções, em resoluções, e de levá-la a construir um repertório de estratégias, de maneiras que ela pode se valer, que ela pode se utilizar em situações semelhantes, diante de emoções, de sentimentos semelhantes, que é justamente o que ela precisa da gente. Ela não precisa do nosso afastamento. Nessas horas, o que a criança mais precisa é da gente junto, ajudando a não ficar estacionada ali no problema e desenvolver o que a gente tanto quer, que são as habilidades emocionais, a inteligência emocional que tanto se fala, e as habilidades sociais. Mas, Carol, como é que eu faço isso na prática, então? Escolher focar na solução e não no erro é nos conectarmos com a nossa criança nessas horas, nas horas mais desafiadoras mesmo, e ajudá-la a entender em cada uma dessas situações que ela agiu assim, mas que ela não é assim, que ela não é o seu erro, ou o seu comportamento desafiador, ou o seu sentimento desafiador. Validar o que ela tá sentindo, porque todos nós vivenciamos, né, emoções, sentimentos difíceis, desafiadores, e todos nós já cometemos erros, e cometemos ainda, né, muitos erros também, e nós podemos nessas horas dar exemplos para as crianças de coisas que nós fizemos para reparar situações em momentos semelhantes com o que a criança está vivenciando. Isso é oferecer para ela repertório, porque às vezes a criança só reage como reage, só se comporta como se comporta, porque é a única maneira que ela conhece de fazer aquilo, de reagir àquilo que ela está sentindo. E aí percebe como isolar a criança por si só não vai ajudá-la a pensar em outras maneiras de agir, já que ela não conhece outras maneiras e não foi ajudada a treinar essas outras maneiras. Foco em entender o que a levou a se comportar de determinada maneira, o que ela poderia ter feito de diferente, por que ela sentiu o que ela sentiu, o que fazer com aquele sentimento, como extravasar aquela emoção, aquele sentimento difícil, desafiador de outras maneiras. Então, exemplos, né, de falas que a gente pode usar com a criança nesse tipo de situação. Como é que a gente pode resolver isso agora? Será que você poderia ter agido de outra forma? Como você acha que o outro se sentiu quando você fez aquilo? Ou quando você disse aquilo? Como será que a gente pode consertar, limpar, resolver? Posso te ajudar com algumas ideias do que você poderia fazer agora? Todas essas falas são exemplos, né? Claro que tem bem mais, mas são exemplos de como ajudar a criança a desenvolver a habilidade de focar na solução e não estacionar no problema. E é claro que uma das maneiras como a criança mais aprende e absorve determinadas condutas que a gente espera é recebendo um modelo para seguir na prática, no cotidiano. Então ela precisa observar esses modelos de conduta em nós também. E mais um detalhe importante, às vezes a gente acha que deixar a criança sem brincar, sem interagir com outras crianças, isso vai de alguma forma também ajudar essa criança a entender ali consequências do que ela fez. Só que isso, em geral, também tem um efeito rebote muito intenso no comportamento e nas emoções da criança, porque brincar é justamente a maneira como a criança se expressa, elabora o que ela está sentindo e o que ela está vivenciando. E às vezes a gente quer punir ou corrigir um comportamento e o que ela justamente mais precisava era de tempo brincando, criando, explorando o ar livre, explorando espaços abertos, e ela tá com muita energia contida mesmo, energia de movimento e de criar e de brincar, e a gente escolhe reprimir justamente essa forma
de expressão e de elaboração, né, dos sentimentos, das emoções da criança. E o que vai acontecer é algo semelhante quando a gente tira a válvula de escape, né, ou fecha a válvula de escape de uma panela de pressão. Essa pressão, essa energia da criança vai ficar ainda mais contida e provavelmente vai explodir de outras formas. Então, já respondendo essa que é uma dúvida também, né, escolher deixar uma criança sem brincar, sem recreio, sem se movimentar, é cessar um direito da criança e uma necessidade vital. A criança precisa se movimentar e não tem como a gente esperar que o comportamento da criança melhore se a gente tira dela exatamente o que ela mais precisa, que é o brincar, que é o movimento. Porque é justamente através disso que ela vai equilibrar as emoções dela. Eis os motivos, então, porque eu não sou a favor, não defendo e não recomendo técnicas como o cantinho do pensamento, isolar a criança, deixar a criança sem brincar, sem recreio, sem movimento. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, tenha trazido alguma luz. Se fez sentido pra você, deixa um like aqui nesse vídeo pra eu saber que você gostou e trazer mais assuntos como esse pra cá. Compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar outras famílias, outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal também pra acompanhar os próximos bate-papos por aqui. Um super beijo e até o próximo. Tchau!